Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, do canal Só Fale, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como falar a sua nacionalidade em francês. Mas antes de começar a falar sobre as nacionalidades em francês, eu quero muito agradecer a vocês, porque o canal Só Fale já chegou à marca dos 1000 inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal, porque sem vocês eu não teria chegado a 1000 inscritos. Então, eu agradeço muito. Então, chega de enrolação e vamos logo começar esse conteúdo falando sobre a nacionalidade em francês. Já começo com a pergunta: qual é a sua nacionalidade? Para perguntar qual é a sua nacionalidade em francês, se diz quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est, qual é, votre, sua nationalité, nacionalidade. Esta frase ela é um pouco mais formal, quando você pergunta para alguém que você não conhece. Se for falar de uma maneira informal, você pode dizer quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Qual a sua nacionalidade? Para responder, se você for brasileiro, você pode dizer je suis brésilien. Je suis brésilien. Se você for mulher e você for brasileira, você pode dizer je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Vejam que a terminação ela muda quando for do gênero feminino. Vocês podem ver que é acrescentado mais um N e depois no final a letra E. Então, brasileiro se diz brésilien e brasileira se diz brésilienne. E vejam também que a pronúncia muda. Isto porque, na regra do francês, quando tem duas consoantes iguais, daí aqui vocês podem ver que a vogal E, que é anterior, ela muda para um som de E. Brésilienne, brésilienne, brasileira. Agora vamos ver outras nacionalidades. Se você for português, você pode dizer je suis portugais. Vejam também que, esqueci de avisar, se alguém pergunta qual é a sua nacionalidade, você não precisa dizer minha nacionalidade é e depois a nacionalidade. Claro, você poderia falar isso, mas é igual no português. Se alguém te pergunta qual é a sua nacionalidade, você só vai falar eu sou brasileiro, eu sou brasileira. No francês é a mesma coisa. Então você só diz je suis, eu sou, je suis, e em seguida a nacionalidade. Aqui no caso, se for falar que você é português, você pode dizer je suis portugais. Je suis portugais. Se for do gênero feminino, para dizer que você é portuguesa, simplesmente é só adicionar o E no final. Então fica je suis portuguesa. Je suis portuguesa. Se você é de Angola, angolês se diz angolais. Je suis angolais. Eu sou angolês. E se você for do gênero feminino, é só dizer je suis angolaise. Je suis angolaise. E também não esquecer de fazer a liaison, que seria a ligação. Vocês podem ver que o verbo être, que conjugado fica suis, je suis, vocês podem ver que tem um S que não é pronunciado. Mas quando a próxima palavra começar com uma vogal, vocês podem ver que é feito uma liaison, que se traduz como ligação. Vejam que esse S ele é pronunciado com o som de Z. Então, quando eu for falar eu sou angolês,
você pode ouvir o som do Z. Então fica je suis angolais. Je suis angolaise. Então, para simplificar, para você saber melhor sobre as nacionalidades, eu vou mostrar para vocês algumas das terminações mais comuns quando se refere à nacionalidade. Aqui no caso, a primeira terminação que nós vimos é para dizer que você é brasileiro. Tem a terminação IEN. Então, exemplos de nacionalidades: brasiliano, brasileiro, italiano, italiano, norvegiano, norueguês. Todas essas nacionalidades, para formar o feminino, é a mesma terminação é igual que nós vimos anteriormente. Por exemplo, se for dizer eu sou norueguesa, se diz je suis norvégienne. Je suis norvégienne. Se for dizer que você é italiana, se diz je suis italienne. Outra terminação também muito comum é a terminação AIN, como por exemplo, je suis américain. Je suis américain. Eu sou americano. E para formar o feminino, basta adicionar um E no final. Então fica je suis américaine. Je suis américaine. Outro exemplo, mexicain. Je suis mexicain. Je suis mexicaine. Outra terminação também muito comum é a terminação AIS. Exemplo, je suis français. Je suis français. Para formar o feminino, também basta acrescentar a letra E no final. Então, fica française, française, français, française, anglais, anglaise, angolais, angolaise, irlandais, irlandaise, português, portuguesa. A próxima terminação é a terminação OIS. Exemplo, a palavra dinamarquês. Dinamarquês se diz danois. E para formar o feminino, basta acrescentar um E no final. Então fica danoise. Danois, dinamarquês. Danoise, dinamarquesa. Suédois, sueco. Suédoise, sueca. Galois, galês. Galoise, galesa. Próxima terminação é quando a nacionalidade termina com E. Se termina com E, não sofre alteração. Exemplo, para dizer eu sou russo, se diz je suis russe. Je suis russe. E para dizer eu sou russa, do gênero feminino, é a mesma coisa. Então fica je suis russe. Um outro exemplo, para dizer que você é belga, se diz je suis belge. Belge. Vale tanto para o gênero masculino quanto feminino. Belge. Je suis belge. Para dizer que você é suíço, a mesma coisa, tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Je suis suisse. Je suis suisse. Próxima terminação é se a nacionalidade ela termina com consoante. Terminando com consoante, basta simplesmente acrescentar um E no final, quando for do gênero feminino. Como por exemplo, para dizer que você é alemão, se diz je suis allemand. Je suis allemand. E para dizer que você é alemã, se diz je suis allemande. Je suis allemande. Também existem algumas nacionalidades que são irregulares, ou seja, elas vão ter uma terminação diferente.
Como nós vimos anteriormente, as nacionalidades que terminam com consoante, basta acrescentar um E no final, para formar o feminino. Daí nós vamos ter algumas nacionalidades que são regulares, que também terminam com consoante, mas a terminação é diferente. Como, por exemplo, para falar que você é grego, você pode dizer Je suis grec. Je suis grec. Para formar o feminino, a pronúncia não vai mudar, mas basta acrescentar o que, o e no final. Então fica Je suis grec. Je suis grec. Um outro exemplo é nacionalidade turca. Para você dizer que você é turco, se diz Je suis turc. Je suis turc. E para formar o feminino, basta acrescentar que, o, e no final. Então fica Je suis turc. Je suis turc. E vejam que a pronúncia também não muda para formar o feminino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero fazer muito mais vídeos falando sobre a língua francesa. E voltando a repetir, eu agradeço muito a vocês, pessoal, por ter chegado à marca de 1000 inscritos aqui no canal. Estou muito feliz. Se tiver alguma sugestão, pessoal, eu peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês sugerem que eu faça de vídeo aqui no canal, porque a opinião de vocês para mim é muito importante. Então, eu vou ficando por aqui. Se você quiser aprender mais francês, tem a playlist aqui no canal ensinando francês. E nos vemos por aí. Um forte abraço e à la prochaine!